Meu nome é Beatriz Oliveira. Tenho 32 anos e crio minha adorável filha de 5 anos, Manuela, sozinha. Quando aquele envelope cor creme apareceu na caixa de correio, um convite de casamento de Isabela, senti um aperto de ansiedade no peito. Minha irmã impecável vai se casar com seu noivo perfeito, e tenho certeza de que a cerimônia será igualmente impecável. Não falo com Isabela e nossa mãe, Eleonora, há meses. O julgamento constante dela sobre meu estilo de vida se tornou simplesmente insuportável. Depois que Ricardo nos deixou há 3 anos, jurei a mim mesma que nunca deixaria Manuela se sentir indesejada ou deslocada. E aqui estou eu, diante deste convite, dividida em dúvidas. Vale a pena ir a este casamento, onde ambas seremos vistas como pessoas de segunda classe. Mas antes de contar o que aconteceu no casamento da minha irmã, gostaria de saber de onde você está me observando agora? Sabe, crescer à sombra de Isabela significava viver em uma penumbra eterna. Desde a infância, a diferença entre nós era óbvia, e nossos pais, especialmente mamãe, Eleonora, constantemente enfatizavam isso. Isabela brilhava em tudo, como se não fizesse o menor esforço. Aluna exemplar, capitã das líderes de torcida, rainha do baile. Eu, desajeitada e imersa em meu mundo criativo, sempre permaneci nas sombras, nunca alcançando as alturas que Isabela atingia com facilidade. Lembro-me do meu 10º aniversário. Meus pais deram a Isabela uma bicicleta nova e brilhante. Não em homenagem ao aniversário dela, mas por ter conquistado o primeiro lugar em um concurso regional de ortografia. Para mim, sobrou um modesto conjunto de tintas aquarela de uma loja barata. Ao ver minha alegria, mamãe comentou secamente: "É bom que você saiba apreciar as pequenas coisas. Isso será útil para você." Eventos escolares se transformavam em tortura. Quando ganhei o 2º lugar em um concurso de arte na 7ª série, papai disse casualmente: "Nada mal, claro, mas Isabela sempre foi a primeira." Para o recital de piano de Isabela, eles trouxeram um enorme buquê de flores e levaram toda a família para um restaurante caro. Para minhas exposições de arte, eles chegavam atrasados, saíam mais cedo, frequentemente junto com Isabela, e passavam o tempo todo reclamando do tédio, bocejando e trocando olhares de culpa. Isabela não apenas aceitava o amor dos pais, ela o implorava, cuidava e acalentava. Bastava eu receber um elogio para que ela exibisse suas conquistas ou, pior, conseguisse diminuir as minhas. Lembro-me de quando fui aceita em uma universidade estadual, e ainda me ofereceram uma bolsa parcial de arte. Isabela, já estudante da elite da Ivy League, não perdeu a oportunidade de alardear em nossa reunião familiar de Páscoa sobre como as faculdades comunitárias estão baixando a barra hoje em dia. A vida nos levou por caminhos diferentes na vida adulta. Isabela se formou com honras na universidade, conseguiu um emprego em uma prestigiada empresa de marketing e namorou uma série de homens bem-sucedidos e bonitos, que correspondiam totalmente às altas expectativas de nossos pais. E eu? Eu mergulhei no design gráfico, encontrando a verdadeira felicidade em criar histórias visuais que tocam o coração das pessoas. Ricardo invadiu minha vida no meu 3º ano de faculdade. Ele era o oposto do que meus pais poderiam aprovar. Cheio de tatuagens, baixista em uma banda local, estudando engenharia de som. Mas ele me fazia rir até chorar, admirava sinceramente minha arte. Pela primeira vez na vida, senti que alguém estava vendo a verdadeira eu, aquela que se escondia por trás de uma máscara. Nosso relacionamento se desenvolveu rapidamente, e a notícia da minha gravidez no meu último ano foi um choque. Mas Ricardo, ele me surpreendeu. Em vez de pânico em seus olhos, vi um brilho excitado. "Nós vamos conseguir, Beatriz, juntos", disse ele firmemente, apertando minhas mãos enquanto eu me afogava em lágrimas, uma mistura de medo e felicidade repentina. Mas minha família, a reação deles foi previsivelmente deprimente. Mamãe chorou como se eu tivesse morrido, não dado à luz. Papai sentou-se, petrificado, e seu rosto falava eloquentemente sobre decepção. Isabela, minha irmã, que acabará de ser promovida, não perdeu a oportunidade de me dar uma bronca sobre responsabilidade e oportunidades perdidas. "Você sempre foi impulsiva, Beatriz", disse ela, examinando com interesse fingido suas unhas impecáveis. "Mas isso já está passando dos limites. E sua carreira? Você tinha algum plano para o futuro?" Havia um julgamento aberto em sua voz. Apesar da recepção fria da minha família, Ricardo e eu fizemos um casamento modesto, com a presença apenas de amigos próximos. Meus parentes compareceram mais por um senso de obrigação. Mamãe, sem parar, sussurrava para todos que era um casamento apressado, forçado pelas circunstâncias, lançando olhares de reprovação para mim e Ricardo.
Isabela ousou usar branco, violando descaradamente a regra tácita de que essa cor pertence apenas às noivas. O primeiro ano com Manuela foi feito de magia, embora não tenha sido isento de dificuldades. Ricardo trabalhava incansavelmente no estúdio de gravação, enquanto eu, para não me separar da minha filha, aceitava projetos freelance de design gráfico, trabalhando em casa. Não vivíamos no luxo, mas éramos felizes. Ou, pelo menos, eu queria desesperadamente acreditar nisso. As mudanças em Ricardo foram, a princípio, quase imperceptíveis. As noites no estúdio tornavam-se cada vez mais frequentes, como se ele estivesse evitando deliberadamente a casa. Ele se assustava com o menor choro de Manuela, irritando-se como se fosse uma ofensa pessoal. Nossas conversas murchavam, transformando-se em fragmentos curtos e insignificantes. A intimidade entre nós tornou-se tão rara quanto um eclipse solar. No segundo aniversário de Manuela, Ricardo havia se transformado em uma sombra, um hóspede fantasmagórico, entrando em casa apenas para dormir e tomar banho, antes de desaparecer novamente na noite. Quando, reunindo toda a minha coragem, exigi uma explicação, suas palavras despedaçaram meu mundo. Beatriz, eu nunca quis essa vida. Eu não estava pronto para ser pai, disse ele em tom glacial, evitando meu olhar. E com essas palavras, ele se foi, deixando sobre a mesa a aliança de casamento, símbolo de um sonho destruído, e uma criança que ele antes tanto desejara. Apenas 3 semanas depois, recebi os papéis do divórcio e um acordo de pensão alimentícia miserável, que ele subsequentemente ignorou cinicamente, como se Manuela não fosse sua filha, mas um erro lamentável. A reação da família à partida de Ricardo foi a gota d'água. Em vez de apoio, recebi apenas um coro de vozes repetindo: "Eu te avisei." Minha mãe, em cada conversa, conseguia insinuar que a culpa era minha, que eu havia assustado com minhas críticas. Isabela, por sua vez, não hesitou em espalhar para os primos em uma reunião de família que eu supostamente havia traído Ricardo com uma gravidez, uma mentira vil, ignorando os anos do nosso relacionamento sério. Mas, apesar de tudo, construí uma nova vida, onde Manuela se tornou o centro do universo. O trabalho freelance em design se transformou em uma renda estável, ainda que modesta, criando logotipos e outros materiais para empresas locais. Encontrei um apartamento modesto, mas aconchegante, de 2 quartos em uma área com uma boa escola primária. Cada nova etapa na vida de Manuela, a primeira palavra, o primeiro passo, o primeiro dia no jardim de infância, era como um farol, confirmando que eu estava fazendo tudo certo. E quanto à família, nossa comunicação se resumiu a telefonemas formais em feriados e raros almoços de domingo, onde minha mãe examinava Manuela com o olhar, procurando sinais de uma educação adequada, e invariavelmente me achava insuficiente. Aos olhos dela, a culpa era sempre minha. Isabela, subindo rapidamente os degraus da hierarquia corporativa, raramente nos honrava com sua presença nas reuniões de família. Mas quando ela aparecia, o contraste entre nossas vidas era gritante, como um raio. Suas viagens de negócios à deslumbrante América do Sul contra minhas modestas escapadas ao parque local. Seu guarda-roupa de alta costura contra minhas roupas práticas, compradas em liquidações. Por causa de Manuela, eu suportava pacientemente esses laços familiares frágeis como teias de aranha. Eu queria desesperadamente que ela conhecesse seus avós, sua tia, apesar de todas as suas falhas. Eu me convencia de que uma dose controlada de suas críticas era melhor do que o esquecimento completo. Talvez, algum dia, eles enxerguem, nos vejam de verdade, entendam que nossa vida, embora distante de seus ideais, tem o direito de existir e merece respeito. Essa esperança tímida foi severamente testada quando recebemos o convite de casamento de Isabela. Uma escolha dolorosa se apresentou diante de mim. Valeria a pena expor Manuela e a mim mesma a essa representação, a esse desfile de fantasmas familiares em sua pior forma? O noivado de Isabela com Rafael Costa foi anunciado com uma pompa digna de um casamento real. Eles se conheceram, como era de se esperar, no trabalho. Ele invadiu sua vida como um turbilhão de sucesso e poder, CEO de uma empresa de tecnologia próspera, que se tornou cliente da empresa onde ela trabalhava. O romance dele se desenvolveu com uma velocidade vertiginosa, sobre o qual minha mãe, ofegante de entusiasmo, informava por telefone, descrevendo-o como a personificação do ideal. Um enorme anel de diamante de 3 quilates, brilhando no dedo de Isabela, tornou-se imediatamente uma sensação nas redes sociais, apoiado por fotos de noivado profissionais impecáveis, como se tivessem saído das páginas de uma revista de moda. Os 6 meses seguintes se transformaram em um turbilhão frenético de preparativos para o casamento, que consumiu minha família. Minha mãe e Isabela, unidas em uma aliança inabalável, discutiam apaixonadamente as opções para a celebração,
degustavam pratos requintados e selecionavam os arranjos florais perfeitos. Eu tomava conhecimento da maioria desses eventos por meio de postagens de minha mãe nas redes sociais ou mensagens curtas, me colocando diante de decisões já tomadas. Quando finalmente surgiu o tema das damas de honra, preparei-me interiormente para a inevitável pergunta. Em nossa grande família, as irmãs sempre apoiaram umas às outras no dia do casamento. Mesmo as primas, que nutriam uma antipatia aberta umas pelas outras, honravam sagradamente essa tradição. Minha fala de concordância educada, cuidadosamente ensaiada, provou ser completamente desnecessária. A pergunta nunca veio. Isabela acha que, devido aos seus estilos de vida tão diferentes, você se sentiria desconfortável no cortejo nupcial, disse minha mãe em uma de nossas raras conversas telefônicas. Havia um pesar forçado em sua voz. Ela escolheu amigas que entendem sua vida atual. Você entende, querida, não é? Engoli minha mágoa, lembrando a mim mesma que este era o dia de Isabela. Claro, contanto que ela esteja feliz. Apesar de ser excluída do cortejo nupcial, recebi um convite relutante para as festividades pré-casamento. O primeiro da lista era uma ida às compras para encontrar roupas para o fim de semana do casamento. Mamãe insistiu que eu precisava de roupas adequadas e se ofereceu para ajudar na minha escolha. Seu tom não deixava dúvida sobre sua desconfiança no meu gosto. A ida às compras se transformou em um verdadeiro tormento. Isabela e minha mãe trocavam olhares significativos enquanto eu verificava furtivamente as etiquetas de preço antes de experimentar qualquer coisa. Os olhares delas me queimavam, como se dissessem, claro, como ela teria dinheiro para isso. Quando saí do provador, vestindo um vestido azul marinho que, na minha opinião, me caía bem, Isabela me lançou um olhar crítico e curvou os lábios com desdém. Essa cor faz você parecer uma traça pálida, declarou ela categoricamente. E não esconde nem um pouco sua barriguinha pós-parto. Minha mãe concordou imediatamente, como se a sentença fosse final. Você não pensou em usar uma cinta modeladora, querida? Faz maravilhas em áreas problemáticas. Apesar de seus comentários valiosos, ainda comprei o vestido. Em parte porque era um dos poucos que cabia no meu orçamento modesto, e em parte por pura teimosia. Se elas insistiam em me ver como uma mãe solteira desgastada pela vida, eu não ia gastar energia tentando convencê-las do contrário. O jantar de ensaio foi minha primeira chance de conhecer Rafael Costa. Isabela, como uma possessiva ciumenta, o mantinha longe de reuniões familiares, como se tivesse medo de compartilhar seu prêmio. Para minha surpresa, a primeira impressão foi muito agradável. Alto, com um olhar gentil e um sorriso sincero, ele parecia surpreendentemente simples e aberto, nada parecido com o empresário arrogante que Isabela o descrevia. Mas o que mais me impressionou foi seu interesse genuíno por Manuela, que tive que levar comigo, pois minha babá estava indisponível. Ele imediatamente se deu bem com ela, e isso não deixou de me cativar. Então você é a famosa Manuela, disse ele, agachando-se para ficar no mesmo nível dela. Sua tia Isabela disse que você é uma verdadeira artista. Eu sabia que Isabela nunca tinha visto os desenhos de Manuela e nunca se interessou por seus talentos. Notei como uma sombra de irritação cruzou o rosto da menina quando Rafael Costa continuou a perguntar animadamente sobre suas cores e temas favoritos para desenhar. Rafael, os enderços chegaram, interrompeu Isabela, colocando sua mão bem cuidada na dele. Você precisa ir cumprimentá-los. Eles são investidores em potencial. Ao sair, Rafael Costa nos lançou um olhar que expressava um sincero pesar pela conversa interrompida. A última prova do vestido antes do casamento se transformou em outro tormento de críticas. Embora eu não participasse da cerimônia de casamento, minha mãe insistiu na minha presença para apoiar Isabela. Vire de lado, Beatriz, ordenou Isabela, enquanto eu girava diante delas no vestido comprado especialmente para a ocasião. Está vendo como o tecido estica na barriga? Eu te disse. Ela está certa, querida, acrescentou mamãe suavemente, sua voz cheia de compaixão. Talvez você devesse procurar algo mais elegante, com linhas definidas? Afinal, as fotos do casamento de Isabela vão enfeitar nossos álbuns de família por toda a eternidade. O único raio de luz em toda essa correria de casamento foi a alegria genuína de Manuela com seu futuro papel de daminha de honra. Isabela resistiu inicialmente, não querendo envolvê-la, mas minha mãe insistiu em manter a tradição de que o membro mais novo da família deve participar da cerimônia. Manuela levou sua tarefa com uma seriedade comovente. Praticava por horas na sala de estar, tentando andar devagar e graciosamente, espalhando pétalas de rosa com precisão impecável.
Durante a prova do vestido da daminha, até Isabela não conseguiu resistir ao charme da pequena. Ela vai ficar simplesmente adorável, se seguir minhas instruções à risca, admitiu ela, e isso soou como o elogio mais sincero que ela era capaz de dar. Quanto mais perto chegava o dia do casamento, mais forte se tornava minha determinação de manter uma aparência de dignidade. Era como se eu estivesse me vestindo com uma armadura. Eu vou sorrir. Eu vou desempenhar meu papel neste espetáculo familiar. E eu farei o que for preciso para garantir que este dia seja uma lembrança feliz para Manuela. Não importa as ofensas que me esperam, eu as engolirei como uma pílula amarga e guardarei meus sentimentos para o silêncio do nosso apartamento. Não se trata de mim, mas de proteger minha filha dos estilhaços desta prolongada guerra fria com minha família. Eu jamais imaginei o quão severa seria a prova da minha determinação e a reviravolta inesperada que este dia tomaria. No dia do casamento de Isabela, acordei antes do despertador, como se pressentisse uma tempestade. Meu estômago estava embrulhado de ansiedade. Uma pálida luz da manhã penetrava pelas persianas mal fechadas, enquanto eu permanecia deitada, repassando mentalmente o roteiro do dia que se aproximava. Ao meu lado, Manuela dormia serenamente, sua pequena mão aconchegada em sua bochecha. Ela ainda não sabia o campo minado emocional que teríamos que atravessar. Quando Manuela acordou, eu já havia tomado banho, aplicado cuidadosamente a maquiagem e arrumado meu cabelo em um penteado que, eu esperava, parecesse elegantemente casual, e não uma tentativa desesperada de causar uma boa impressão. Manuela pulou da cama rapidamente, perguntando se havia chegado o dia especial, como ela chamava a celebração do casamento. Sim, querida. Hoje é o dia especial, respondi, ajudando-a a se preparar. E você será uma participante linda da cerimônia. Preparar Manuela para a cerimônia se tornou um momento especial para nós. O vestido, leve e claro, com um delicado cinto, transformou minha ativa garotinha de 5 anos em uma encantadora personificação da juventude. Enquanto eu cuidadosamente trançava pequenas flores em seus cabelos claros, ela permaneceu quieta, consciente da importância de estar com a melhor aparência possível. Mamãe, a tia Isabela vai ficar feliz quando me vir? Perguntou Manuela, quando terminei de enfeitar seu penteado. Ela ficará muito feliz, assegurei-lhe. Todos ficarão maravilhados com sua aparência. Chegamos ao elegante hotel um pouco antes do horário marcado. Ofereci ajuda com os últimos preparativos, em parte por um senso de dever, e em parte na esperança de que, sendo útil, pudesse evitar a tensão desnecessária. Manuela segurava cuidadosamente sua pequena cesta de flores enquanto entrávamos na sala onde os preparativos para a celebração estavam sendo feitos. Seu rosto refletia concentração. Isabela já estava em processo de preparação, cercada por amigas, estilistas e nossa mãe, que tirava fotos memoráveis e compartilhava seus pensamentos. Ao nos ver, Isabela olhou para nós por cima do ombro do estilista, que estava cuidando de seu cabelo. Vocês chegaram mais cedo, observou ela, seu tom deixando claro que isso nem sempre era uma vantagem. E Manuela já está com o cabelo arrumado. Era para ela ter feito o cabelo junto com as outras participantes da cerimônia. Achei que seria mais rápido se fizéssemos isso em casa, expliquei. As flores combinam perfeitamente com a roupa dela. Isabela olhou atentamente para Manuela. Não é exatamente o que eu esperava, mas acho que é aceitável. Mãe, você não acha que o penteado de Manuela parece um pouco simples demais? Eleonora olhou atentamente para a neta. Tem seu charme, disse ela, o que significava nada mal. Talvez o estilista possa adicionar um pouco de profissionalismo quando se libertar do trabalho com o cabelo da amiga. Enquanto Isabela fazia o cabelo e a maquiagem, eu tentava ajudar, reunindo pequenos presentes para as damas de honra e alisando uma pequena imperfeição no vestido da minha mãe. Eleonora demonstrava carinho por Isabela, ajeitando cuidadosamente seu penteado, contendo a emoção quando o estilista terminou de trabalhar no visual de noiva de Isabela e relembrando seu próprio casamento. Minhas tentativas de ajudar foram recebidas com gestos contidos de concordância ou redirecionadas para tarefas menos importantes. Quando os parentes chegaram para a sessão de fotos pré-casamento, descobri que estava respondendo a perguntas cada vez mais pessoais. Ainda não tem um companheiro? Perguntou a tia Teresa, olhando para mim por cima de sua taça de bebida. Sabe, um colega de um conhecido meu terminou um relacionamento recentemente. Ele não tem filhos, mas se dá bem com a geração mais jovem. Ele trabalha com sucesso no setor imobiliário. Estou ocupada com Manuela e com meu negócio no momento, respondi. A resposta preparada saiu facilmente dos meus lábios após vários anos de perguntas semelhantes.
O tio Lucas foi menos delicado. É uma pena que as coisas aconteceram com Ricardo. Sempre achei que ele não era uma pessoa muito séria. Talvez você devesse ter ouvido a opinião da sua mãe sobre ele. Indo para o banheiro para descansar um pouco em silêncio, ouvi Isabela conversando com suas amigas no quarto ao lado. A porta estava um pouco entreaberta. Vocês podem avaliar a escolha de roupa dela. A voz de Isabela era claramente audível. Parece bem modesto. Pelo menos ela se esforçou, respondeu outra voz. Lembra como estava a irmã de Jennifer na festa dela? Maquiagem chamativa e uma decoração incomum. Honestamente, estou feliz que Beatriz se cuidou. Isabela continuou. Nas fotos do ano passado, ela parecia um pouco gorda. A família de Rafael Costa presta atenção na aparência, e eu não gostaria que eles tivessem dúvidas sobre a nossa família. Seguiu-se risos e outros comentários dos quais tentei me afastar. Na banheira, lavei o rosto com água fria e respirei fundo, tentando não me aborrecer para não estragar a maquiagem que havia feito com tanto cuidado. Um som suave na porta me distraiu de minhas preocupações. Já vou, respondi, tentando me recompor. Ao abrir a porta, vi uma senhora agradável, com quem Rafael Costa tinha alguma semelhança. Você deve ser Beatriz, disse ela gentilmente. Eu sou Teresa, mãe de Rafael Costa. Gostaria de conversar com você. Surpresa com seu tom calmo, eu a cumprimentei. Prazer em conhecê-la. Acabei de ver sua adorável neta, acrescentou Teresa. Ela demonstrou como distribui as pétalas de flores com cuidado. Uma menina muito dedicada. Obrigada, respondi, tocada por suas palavras. Manuela leva seu papel muito a sério. E deve ser assim, concordou Teresa. Acredito que quem carrega as flores tem uma tarefa importante. Isso cria a atmosfera para a chegada da noiva. Ela disse mais baixo, como se estivesse compartilhando um segredo. Na verdade, acho que ela vai chamar mais atenção do que qualquer outra pessoa, com sua aparência adorável e dedicação. Nossa conversa foi breve, mas revigorante, como um gole de água fresca em um dia quente. A sinceridade de Teresa, demonstrada sem segundas intenções ou comparações, me fez perceber há quanto tempo eu não demonstrava uma simples participação humana à minha família. Com a aproximação do início da cerimônia e a chegada dos convidados, senti um desejo repentino e forte de deixar aquele lugar. Eu poderia dizer que Manuela não estava se sentindo bem. Poderíamos estar em casa em 1 hora, longe dos olhares e julgamentos. O desejo era tão grande que, involuntariamente, comecei a pensar no caminho mais curto para o estacionamento. Em vez disso, me vi diante de um grande espelho em um canto tranquilo do salão. No reflexo, vi uma mulher com uma roupa cuidadosamente escolhida, com penteado e maquiagem impecáveis, discretos, mas que realçavam seus atributos. Mas o que mais me chamou a atenção foram meus olhos, cansados, exaustos, como se estivessem esperando por problemas. Não agora, disse baixinho para meu reflexo. Hoje você se mantém firme. Não por outros, mas por ela. Imaginei Manuela, segurando com orgulho sua cesta de flores. Como se sentisse meus pensamentos, Manuela surgiu ao meu lado, com o rosto radiante de alegria. Mamãe, está tudo pronto para minha entrada. A festa vai começar. Sua alegria era tão sincera, tão livre das complexas relações familiares, que parecia me proteger. Então vamos, minha princesinha, disse, pegando sua mão. O espetáculo vai começar. A cerimônia foi realmente linda. Isabela se esforçou muito, transformando o terraço do hotel em lugar mágico, com flores brancas e vegetação decorando tudo, luminárias elegantes penduradas na estrutura e um caminho claro, coberto de pétalas, que levava a um arco decorado onde Rafael Costa esperava. Eu estava sentada a uma certa distância, perto o suficiente para ser reconhecida, mas longe o suficiente para marcar minha posição. Quando a banda começou a tocar uma melodia clássica, a procissão começou. Algumas amigas de Isabela caminharam pelo corredor com trajes idênticos, seguidas por sua melhor amiga, sua amiga dos tempos de escola. Então chegou o momento de Manuela. Ela estava parada na entrada, segurando sua cesta com uma expressão de concentração. Ela esperou sua vez. Quando ela se aproximou, começou sua caminhada lenta, espalhando as pétalas de rosa uniformemente, como ela havia ensaiado. Um suspiro coletivo de aprovação surgiu dos convidados, e senti uma onda de calor que me fez lacrimejar um pouco. A chegada de Isabela de braços dados com nosso pai foi a personificação de tons claros. Seu traje foi habilmente feito e decorado, ele refletia suavemente a luz.
Apesar de algumas dificuldades em nossos relacionamentos, fiquei emocionada ao ver minha irmã no papel de noiva. Por um breve momento, lembrei-me de nós quando crianças, brincando juntas, imaginando-nos em trajes de casamento, antes que alguns desentendimentos levassem ao distanciamento entre nós. A cerimônia em si foi tradicional e, felizmente, breve. Quando Rafael Costa e Isabela trocaram promessas, sua voz ressoou claramente no silêncio, confiante e calma, ao expressar seus sentimentos. A voz de Isabela, por outro lado, soou um pouco emocionada, expressando sentimentos que pareciam genuínos, demonstrando um lado que eu raramente notava em minha irmã confiante. Após o anúncio e a saudação, os recém-casados se dirigiram de volta sob aplausos. Rafael Costa cruzou meu olhar quando eles passaram, e me presenteou com um sorriso acolhedor e uma leve inclinação de cabeça, o que pareceu mostrar sua atenção para comigo, o que Isabela não fez. Enquanto os convidados se dirigiam para o local da festa, ajudei Manuela a trocar sua roupa de daminha de honra por uma mais adequada para a festa. Quando voltamos, Isabela estava no centro das atenções, e minha mãe estava por perto, observando o que estava acontecendo. Rafael Costa, no entanto, se separou do grupo para se aproximar de nós. Uma linda daminha de honra, disse ele, inclinando-se ligeiramente para Manuela. Você fez um ótimo trabalho. As pétalas estavam espalhadas de forma muito uniforme. Manuela ficou radiante. Eu treinei muito. Mamãe me ajudou. Rafael Costa se dirigiu a mim. Ela é maravilhosa, Beatriz. Você deve estar muito orgulhosa dela. Sim, respondi, tocada por sua atenção. Obrigada por sua gentileza com ela. É fácil ter simpatia por quem merece, respondeu ele com um sorriso. Fico feliz que ambas puderam comparecer hoje. Laços familiares significam muito para mim. Antes que a conversa pudesse continuar, Isabela se aproximou e tocou seu braço. Querido, um colega de estudos do seu pai está te procurando. Ele gostaria de discutir alguns assuntos. Ela lançou um olhar rápido para mim. Vejo que você estava conversando com Beatriz. Eu estava apenas agradecendo a ela e a Manuela por sua presença, respondeu Rafael Costa calmamente. Os lábios de Isabela se contraíram levemente. Nesse caso, não vamos fazer Wallace esperar. É uma reunião importante. Ela se virou para mim com um sorriso educado. O mapa dos lugares está na entrada do salão. Beatriz, você não terá dificuldade em encontrar seu lugar. Enquanto eles se afastavam, ouvi Isabela dizer algo em voz baixa para Rafael Costa, após o que ele olhou para mim com uma leve perplexidade. O evento aconteceu em um salão de hotel espaçoso, decorado com arranjos florais em tons claros, assim como a própria cerimônia. Olhei para o mapa dos lugares e vi que Manuela e eu fomos designadas para a mesa 19, no fundo do salão, junto com parentes do meu pai com quem eu pouco convivia. Nós vamos jantar aqui, mamãe? Perguntou Manuela, examinando a requintada mesa posta. Sim, querida. É uma oportunidade de conversar com os parentes, respondi, tentando soar encorajadora, embora a localização da nossa mesa não fosse a mais próxima do centro da celebração. Durante a recepção, as conversas continham diferentes nuances de simpatia e avaliações de conhecidos e parentes. Muitos começavam com elogios sobre como Manuela havia crescido e, em seguida, passavam a perguntas sobre minha vida. É difícil para você sozinha? Perguntou uma parente do meu pai, expressando preocupação. Está tudo bem, respondi. Meu trabalho está indo bem e Manuela está se saindo bem na escola. Que bom, querida. Não deve ser fácil lidar com tudo sem um companheiro. Não sei como você faz isso, respondeu ela, demonstrando que era difícil para ela imaginar a vida nas minhas condições. Quando o mestre de cerimônias anunciou o início da dança, os convidados se reuniram perto da pista para assistir Rafael e Isabela girarem ao som de uma melodia suave. Eles pareciam muito harmoniosos. Os cabelos escuros e a pele clara de Isabela contrastavam com a altura e a compleição forte de Rafael. Após a dança deles, seguiu-se a dança pai e filha, com meu pai parecendo especialmente emocionado ao conduzir Isabela pelo salão. Em seguida, a pista de dança ficou disponível para todos. Eu permaneci em nossa mesa, observando diferentes casais e grupos se movimentando ao som da música rítmica. Manuela estava dançando no lugar, claramente ansiosa para se juntar à diversão. Nós podemos dançar, mamãe? Perguntou ela, seus olhos brilhando de alegria. Claro que podemos, eu disse, tentando ignorar o constrangimento. Por Manuela, eu estava disposta a ir para a pista de dança e ignorar os olhares ao redor.
Dançamos por um curto período de tempo. Manuela riu alegremente enquanto eu a girava, e Rafael Costa se juntou a nós. Ele tirou o paletó e afrouxou um pouco a gravata, parecendo relaxado. Posso convidar a jovem dama para dançar? Perguntou ele com uma reverência educada, o que fez Manuela rir ainda mais. Sim, claro, respondeu Manuela, antes que eu pudesse responder. Rafael Costa se mostrou um parceiro atencioso, adaptando seus movimentos à altura de Manuela e, às vezes, jogando-a para girar, o que provocava risadas alegres. A interação deles causou sorrisos nos outros, e notei que muitos estavam observando a dança do noivo e da jovem participante da celebração. O momento foi breve. Isabela, que estava em outra parte do salão, aproximou-se de Rafael Costa com um olhar um tanto preocupado. Rafael, meus parentes gostariam de tirar uma foto juntos perto do bolo de festa antes de irem embora, disse ela, pegando em sua mão. Ela mal notou Manuela ou eu. Foi um dia agitado para eles. Rafael Costa sentiu e se virou para Manuela. Obrigado pela dança, Manuela. Talvez possamos repetir mais tarde. Tudo bem, Rafael Costa, respondeu Manuela, usando o tratamento formal. Uma sombra passou pelo rosto de Isabela com esse tratamento, mas ela simplesmente levou Rafael Costa embora, deixando os outros na pista de dança. Enquanto eles se afastavam, eu a vi conversando animadamente com ele, sua postura expressando certo descontentamento. Manuela continuou a chamar a atenção na pista de dança, sua alegria e movimentos engraçados atraindo os convidados. Alguns amigos de Isabela comentaram sobre o quão. Quando minha mãe levou Manuela embora, tive a sensação de que fui deixada para trás, sentada à mesa com estranhos, enquanto minha filha era levada da festa. Em seguida, houve a parte formal da noite, com discursos e felicitações. O jantar começou às 19 horas. Foram servidos os pratos requintados que Isabela apreciava. Em nossa mesa, a conversa se limitava a comentários educados sobre a comida e o local. Muitas vezes me peguei conferindo o relógio, pensando em quando minha mãe retornaria com Manuela. Após a remoção do prato principal, o amigo da família, Lucas, chamou a atenção para si, sinalizando o início dos discursos. Meu pai foi o primeiro, levantando-se da mesa com um texto em mãos. Quando Isabela tinha apenas 6 anos, começou ele, ela declarou à mesa que só se uniria a alguém especial. Uma risada suave ecoou pelo salão. Hoje, ela pode não ter encontrado a realeza, mas certamente encontrou um grande companheiro em Rafael, talentoso e amável. Meu pai prosseguiu com histórias sobre a determinação e as conquistas de Isabela ao longo dos anos, mencionando minha presença com frases como ambas as minhas filhas ou meus filhos. Essas rápidas menções pareciam mais adicionais do que tentativas genuínas de apresentar nossa família como um todo. Isabela sempre soube o que desejava e como alcançar, concluiu ele. Rafael Costa, você está prestes a compartilhar sua vida com uma pessoa que certamente trará muitos momentos especiais para vocês dois. Para Isabela e Rafael Costa, muitas felicitações foram expressas, com demonstrações de alegria após o brinde. Minha mãe demonstrou emoção, e Isabela expressou gratidão sincera ao nosso pai. Em seguida, o amigo fez um discurso, uma homenagem carinhosa ao seu companheiro e à noiva, que combinava momentos alegres com sentimentos verdadeiros. Lucas compartilhou lembranças de momentos com Rafael Costa, as conquistas de seu amigo e como ele nunca tinha visto Rafael Costa tão contente como quando conheceu Isabela. Ver meu amigo, geralmente mais reservado, tão feliz foi algo notável, disse Lucas. Isabela, seja qual for a razão, sou grato por isso. Você o faz ser a melhor versão de si mesmo. Mais felicitações e demonstrações de alegria. Eu me juntei, realmente tocada pela relação evidente entre os amigos. Então veio um momento que eu não previa. Isabela se levantou e pegou o microfone de Lucas, ajustando sua roupa enquanto se voltava para os presentes. Eu sei que não é comum uma noiva fazer um discurso. Ela começou com um sorriso discreto, mas quando eu segui convenções. Observando os sorrisos daqueles que conhecem bem a personalidade de Isabela, ela continuou. Quero agradecer a todos por virem hoje celebrar com Rafael Costa e comigo. Sua presença é muito importante para nós. Ela continuou com as expressões de gratidão aos seus pais, equipe de organização e à família de Rafael Costa por acolhê-la de forma tão gentil. Assim que comecei a relaxar, imaginando que os discursos terminariam tranquilamente, o tom de Isabela mudou um pouco. Eu também gostaria de aproveitar o momento para agradecer a minha irmã Beatriz Oliveira, disse ela, apontando para minha mesa ao fundo. As cabeças se viraram e senti um leve desconforto com a atenção repentina. Beatriz Oliveira sempre optou por um estilo de vida diferente do meu.
Enquanto eu me dedicava à minha vida profissional e a encontrar um bom relacionamento, minha irmã é mãe e se dedica aos cuidados com sua filha Manuela. Um silêncio notável envolveu o ambiente. Parecia menos uma homenagem e mais um destaque. Imagino que não seja simples ser desconsiderada, tendo que lidar com desafios de forma independente. Mas Beatriz Oliveira segue em frente, certo? Oferecemos nosso apoio por se esforçar, apesar dos seus desafios. As palavras causaram um impacto significativo, a ideia de ser desconsiderada. Houve alguns risos desconfortáveis, seguidos por aplausos hesitantes. Fiquei sentada, momentaneamente sem reação, tentando assimilar o fato de que minha irmã havia me colocado em uma situação delicada durante sua celebração. Mas Isabela ainda tinha algo a dizer. Rafael Costa e eu nos consideramos afortunados por termos nos encontrado e desenvolvido nossa relação com consideração e decisões ponderadas. Nem todos encontram o mesmo sucesso em seus relacionamentos, não é mesmo, Beatriz Oliveira? Mais risos, um pouco mais intensos desta vez. Senti meu rosto corar enquanto olhava para o prato, me esforçando para não demonstrar emoção, para não sair da situação, para não dar a Isabela a reação que ela parecia esperar. De um ponto à minha esquerda, ouvi a voz familiar da minha mãe. Era uma observação sobre a importância da autoestima. Ela mencionou que a percepção que temos de nós mesmos influencia como somos vistos pelos outros. A frase ficou no ar, seguida por algumas reações, algumas de surpresa, outras de leve diversão. Olhei para minha mãe, que sorria, como se tivesse feito um comentário um pouco ousado em uma reunião social, em vez de criar uma situação desconfortável para sua própria filha. Nesse momento, Manuela retornou à nossa mesa, trazida por um dos funcionários, não por minha mãe. Mamãe, por que as pessoas estão olhando? Ela perguntou, com curiosidade. Por que estão rindo? Sua pergunta, audível no breve silêncio, atraiu alguns olhares de compreensão, mas principalmente mais risos discretos. Isabela sorriu, aparentemente satisfeita com a atmosfera que havia criado. A combinação da minha sensação de desconforto e a confusão de Manuela despertou algo em mim. Eu poderia lidar com as atitudes de Isabela em relação a mim. Eu tenho feito isso por muito tempo, mas eu não queria que minha filha presenciasse sua mãe sendo colocada em uma posição de constrangimento e pena. Com as mãos um pouco instáveis, peguei minha bolsa e o pequeno casaco de Manuela. Vamos, querida, murmurei. Acho que é hora de irmos. Mas e o bolo? Manuela perguntou, sua voz levemente hesitante ao sentir minha preocupação. Nós podemos comprar um bolo para nós amanhã. Eu prometo. Lágrimas agora escorriam pelo meu rosto, apesar do meu esforço para contê-las. Um bolo inteiro só para nós. Quando me levantei para sair, tentando manter a compostura, um movimento inesperado na mesa principal atraiu a atenção de todos. Rafael Costa levantou-se de repente de seu assento, sua expressão difícil de decifrar enquanto pegava o microfone que Isabela ainda segurava. Um silêncio se espalhou pelo salão quando Rafael Costa tomou o microfone de Isabela, que o encarou com uma confusão que logo se tornou apreensão. Seu rosto, antes amigável e alegre durante o dia, ficou mais sério e focado. A tensão repentina era evidente, paralisando-me enquanto eu estava ali, segurando a mão de Manuela. Acredito, disse Rafael Costa, sua voz ponderada, mas notavelmente presente na sala silenciosa, que precisamos considerar a situação atual. Isabela tocou seu braço. Rafael Costa, o que você está fazendo? Deveríamos servir a sobremesa agora. Ele afastou a mão dela gentilmente, porém com decisão, e se voltou para falar aos presentes. Gostaria de agradecer a todos por comparecerem hoje para celebrar o que deveria ser um momento feliz. Celebrações são para unir pessoas, fortalecer relações, não para menosprezar ninguém. O silêncio se intensificou enquanto os convidados trocavam olhares curiosos, demonstrando um interesse repentino em seus pratos ou decorações. O rosto de Isabela perdeu a cor, seus lábios se contraindo. O que presenciei, continuou Rafael Costa, seu olhar percorrendo o ambiente, não foi uma brincadeira ou uma simples provocação. Foi uma atitude desrespeitosa e premeditada contra alguém que merece consideração. Ele se virou ligeiramente para olhar diretamente para mim, ainda parada ali com minha bolsa em uma mão e os pequenos dedos de Manuela segurando a outra. Beatriz Oliveira, embora eu a tenha conhecido apenas hoje, minhas observações revelam muito sobre sua personalidade. Você chegou cedo para dar apoio, mesmo não estando formalmente envolvida na celebração do casamento. Você lidou com cada detalhe e com dignidade. E, o mais importante,
você criou uma filha que é atenciosa, bem-educada e absolutamente encantadora. Surpresa por essa inesperada defesa, senti novas lágrimas surgindo em meus olhos, desta vez não de constrangimento, mas de reconhecimento. Ao meu lado, Manuela apertou minha mão, olhando para cima com curiosidade, mas também com vislumbre de satisfação por alguém estar dizendo coisas boas sobre sua mãe. Rafael Costa voltou-se para a mesa principal, onde Isabela estava sentada, visivelmente surpresa e com certa irritação. Ser pai ou mãe solteiro, não é uma falha ou motivo de riso. É um dos desafios mais exigentes, realizado sem descanso ou reconhecimento constante. Minha própria mãe criou meu irmão e eu sozinha após o falecimento de nosso pai quando eu tinha 11 anos. Com essa observação, olhei para Teresa, a mãe de Rafael Costa, que observava seu filho com evidente orgulho em seus olhos. De repente, várias coisas se encaixaram. Sua consideração por mim, a desenvoltura de Rafael Costa com Manuela, seu interesse sincero em nosso conforto. O que define uma família não é a conformidade com alguma forma convencional predefinida, prosseguiu Rafael Costa, elevando ligeiramente o tom de voz. É afeição, assistência e consideração. Atributos que observei Beatriz Oliveira expressar hoje, mesmo recebendo pouco em retorno. Minha mãe se levantou, com as faces coradas. Rafael Costa, querido, você não compreende as relações dentro da nossa família. Isabela estava apenas brincando um pouco. Beatriz Oliveira sabe que fazemos comentários porque nos preocupamos. Com todo o devido respeito, Helena, respondeu Rafael Costa, com um tom que denotava moderação. O que ouvi não foram brincadeiras. Referir-se à sua filha com termos depreciativos não demonstra preocupação. É lamentável. Murmúrios percorreram o ambiente. Minha mãe se sentou novamente, com uma expressão que misturava contrariedade e desconforto por ter sido repreendida em público. Isabela se levantou mais uma vez, segurando o braço de Rafael Costa. Chega, ela disse em voz alta o suficiente para ser ouvida. Você está tornando este dia desagradável. Não, Isabela, respondeu ele, ajustando levemente o microfone. O que está causando desconforto é a constatação de que a pessoa com quem me casei considera aceitável fazer comentários desrespeitosos sobre sua irmã por ser mãe. Ele continuou. O fato de que a família que agora faz parte da minha vida acha adequado criticar alguém por uma situação em grande parte alheia à sua escolha. Ele levantou o microfone novamente. Preciso me dirigir a Beatriz Oliveira. Lamento que sua irmã tenha escolhido este momento para proferir palavras que a magoaram. Lamento não ter conhecimento suficiente sobre a dinâmica familiar para prever e evitar essa situação. E lamento se meu silêncio até agora fez pensar que eu concordo com esse tipo de atitude. Isabela pegou o microfone de sua mão, visivelmente aborrecida. Como você se atreve a me colocar nessa situação? Esta é a minha celebração. Esta é a nossa celebração, Rafael Costa corrigiu gentilmente, mas com convicção. E eu não quero iniciar nossa união presenciando a falta de consideração em silêncio. Com essas palavras, Isabela colocou o microfone na mesa, produzindo um som alto, e saiu rapidamente do salão de festas, com sua mãe seguindo-a com um olhar de reprovação em minha direção, como se eu tivesse planejado essa mudança inesperada nos acontecimentos. O silêncio que se seguiu foi notável. Então, para surpresa de todos, o pai de Rafael Costa se levantou e levantou sua taça. Pela bravura e gentileza, ele disse de forma simples. Vários convidados, incluindo o irmão e os amigos de Rafael Costa, imediatamente ergueram suas taças em resposta. Rafael Costa se afastou da mesa principal e caminhou diretamente para onde Manuela e eu estávamos, ainda surpresas com a situação. Por favor, não vão embora, ele disse suavemente, apenas por nós. Não permitam que os afastem de uma comemoração da qual vocês têm todo o direito de participar. Eu não quero criar mais conflitos, eu disse em voz baixa, percebendo que estávamos sendo observados. Você não é a causa disso, ele respondeu. Por favor, fique. Pela consideração por Manuela, se não por outro motivo, ela merece participar da celebração da tia. Ao ouvir sobre a celebração, o rosto de Manuela mostrou um leve brilho. Mamãe, podemos ficar para a celebração? Ela perguntou, com a simplicidade de uma criança que não compreende totalmente as situações complexas ao seu redor. Observando sua expressão animada, tomei uma decisão. Sim, podemos ficar para a celebração. Como se fosse um sinal, a pessoa responsável pela organização, que aguardava por perto, comunicou-se com o responsável pelo som.
A música começou a tocar, aliviando a tensão, e a pessoa responsável anunciou que o momento da celebração se aproximava, seguido de um período de descontração. Aos poucos, os convidados retomaram suas conversas, embora muitos agora se aproximassem da nossa mesa para se apresentar ou oferecer palavras amáveis. Os amigos do noivo fizeram questão de conversar com Manuela sobre seu papel na cerimônia. Teresa trouxe um prato com alguns petiscos que, como ela mencionou, Manuela não havia tido a oportunidade de experimentar antes. Meu filho sempre soube bem como avaliar as pessoas, disse ela suavemente, enquanto Manuela examinava a variedade de iguarias requintadas. É uma de suas melhores qualidades como empresário e como pessoa. Ele não precisava fazer isso, eu disse, ainda refletindo sobre o que havia acontecido. Ele apenas tornou seu próprio casamento um pouco desconfortável. Teresa sorriu, e essa expressão transformou seus traços elegantes em algo mais caloroso e acessível. Rafael Costa nunca colocou a conveniência acima dos princípios. É por isso que o pai dele e eu estamos tão orgulhosos dele. Ela apertou minha mão. Isabela vai lidar com isso ou não? Mas, de qualquer forma, você ganhou um aliado em nossa família. Isabela finalmente retornou para cortar o bolo, com maquiagem fresca, mas com os olhos ainda cheios de raiva. Ela realizou a cerimônia tradicional com Rafael Costa com precisão mecânica, suas mãos segurando a faca juntas enquanto as câmeras disparavam. Assim que as fotos foram tiradas, ela se retirou para a mesa com suas damas de honra, evitando demonstrativamente tanto Rafael Costa quanto eu. Como prometido, Manuela recebeu seu bolo, sua tristeza anterior esquecida enquanto ela se concentrava em saborear cada pedaço da guloseima requintada. A noite prosseguiu com música e conversas, o desconforto inicial diminuindo à medida que as interações sociais se desenvolviam entre os presentes. Mais tarde, quando Manuela demonstrava sinais de cansaço e eu me dispunha a acompanhá-la para casa, Rafael Costa se aproximou novamente. Agradeço a sua presença, disse ele, com sincero apreço. Isso foi importante para mim. Eu é que agradeço a você, respondi, com a voz levemente embargada. Ainda estava refletindo sobre os acontecimentos. Ninguém nunca me defendeu como você fez. Isso sugere que nem todos estavam sendo justos com você, ele comentou de forma direta. Eu quis dizer cada palavra, Beatriz Oliveira. Sua dedicação como mãe é admirável, não algo para ser menosprezado ou com o qual se constranger. Ao nos despedirmos, percebi que algo significativo havia se transformado. Pela primeira vez em muitos anos, compareci a um evento familiar esperando apenas avaliações e comentários, mas me deparei com algo inesperado, consideração e, talvez, o início de um relacionamento familiar genuíno, ainda que não nas fontes que eu sempre imaginei. Na manhã seguinte à celebração de Isabela, observei Manuela já desperta, organizando cuidadosamente pequenos objetos decorativos em sua prateleira, um delicado ornamento que a organizadora da celebração de Isabela havia presenteado. Os acontecimentos da noite anterior passaram pela minha mente, ainda parecendo um tanto incomum sob a luz do dia. Você apreciou a celebração, querida? Perguntei, auxiliando-a a posicionar os objetos para que refletissem a luz da manhã. Gostei de dançar com o tio Rafael Costa, ela respondeu ponderadamente. E a sobremesa estava muito saborosa. Mas por que algumas pessoas estavam fazendo comentários em sua direção, mamãe? Aconteceu algo? A pergunta infantil tocou meu íntimo. Não, querida. Às vezes, as pessoas fazem comentários inadequados. Não foi muito agradável. O tio Rafael Costa não achou apropriado, Manuela observou com perspicácia infantil. Ele estava nos apoiando, expliquei, buscando palavras que uma criança de 5 anos pudesse compreender. Às vezes, as pessoas fazem observações desagradáveis, e outras pessoas precisam lembrá-las de serem respeitosas. Manuela concordou sabiamente. Como quando a senhora Henderson orienta Tommy a não fazer comentários sobre os óculos de Zoe na escola. Concordei, admirada com a forma como as crianças compreendem noções de equidade e consideração, por vezes complexas para os adultos. Durante o café da manhã, recebi uma ligação. Um número desconhecido surgiu no visor e atendi com atenção. Beatriz Oliveira, aqui é Rafael Costa. Espero não estar incomodando. Surpresa, assegurei que estava tudo bem. Acordamos cedo por aqui. Tudo certo? Apenas queria saber como você está, disse ele, com um tom amigável, mas demonstrando preocupação. A noite anterior foi difícil. Sei que Isabela disse coisas desagradáveis. Estamos bem, respondi de forma automática, minha resposta habitual sobre meu estado.
Refletindo, acrescentei com mais sinceridade. Na verdade, foi complicado, mas sua atitude foi importante para mim. Agradeço. Não precisa me agradecer pelo respeito, respondeu Rafael Costa. Escute, Isabela e eu estamos viajando hoje, mas quero que saiba que o ocorrido na noite anterior não afeta meu desejo de que você e Manuela façam parte de nossa vida. Aquelas palavras, expressas de forma simples e direta, trouxeram uma sensação inesperada. Significa muito, consegui dizer. Ao longo do dia, recebi diversas mensagens e telefonemas de familiares que presenciaram os eventos do casamento. Minha prima Jéssica, com quem pouco conversei na festa, enviou uma mensagem dizendo: o que aconteceu não foi correto. Deveria ter me manifestado. Desculpe. O tio Roberto, que antes havia feito um comentário menos delicado sobre Ricardo, deixou um recado na caixa postal. Beatriz Oliveira, aqui é seu tio. Gostaria de dizer que admirei sua postura na noite anterior. Me ligue se precisar de algo. Falo sério. Até mesmo meu pai ligou, com a voz um pouco incerta. Sua irmã foi longe demais, disse ele, o mais próximo que chegou de comentar sobre o ocorrido. Sua mãe também. Deveria ter feito algo. Desculpe, Beatriz Oliveira. Esses pedidos de desculpas, embora bem-vindos, também evidenciaram quantas pessoas observaram a situação sem se manifestar até a intervenção de Rafael Costa. Foi uma constatação com sentimentos diversos, a confirmação de que a abordagem estava inadequada, junto com a constatação de que foi preciso uma pessoa de fora para identificar a questão. 3 dias após a cerimônia, enquanto eu finalizava um projeto visual para um cliente, o nome de Isabela surgiu na tela do meu telefone. Observei-o tocar algumas vezes, considerando se deveria atender. Por fim, ciente de que essa conversa era inevitável, aceitei a chamada. Beatriz Oliveira. A voz de Isabela era direta e objetiva. Precisamos discutir o ocorrido. Sim, precisamos, concordei, mantendo um tom equilibrado. Rafael Costa não agiu corretamente ao me expor daquela forma na cerimônia. Ela começou imediatamente de maneira acusatória. Ele teve uma reação desproporcional a uma simples interação. Não foi uma interação simples, Isabela, respondi gentilmente, mas com convicção. Você me colocou em uma situação desconfortável intencionalmente na frente de todos que conhecemos. Você me chamou de desnecessária. Minha mãe me chamou de algo sem valor. O que há de engraçado nisso? Você está sendo muito sensível. É assim que as famílias interagem. É o que as famílias fazem. Não, Isabela. Interagir de forma amigável é uma demonstração de carinho. O que você fez foi desagradável, e você sabe disso. Houve uma longa pausa. Eu podia imaginar Isabela avaliando a situação, percebendo que suas abordagens habituais de evitar o assunto não seriam eficazes desta vez. Rafael Costa está solicitando que eu me retrate, ela finalmente disse, seu tom sugerindo que era uma exigência incomum. Ele está considerando adiar nossa viagem para local de férias se eu não resolver as coisas com você. Eu não preciso de um pedido de desculpas insincero, Isabela. Eu gostaria que você compreendesse porque sua atitude foi inadequada. Outro silêncio, desta vez mais prolongado. Quando Isabela falou novamente, sua voz parecia menos defensiva. Eu não estava considerando como isso pareceria para os outros. Eu estava apenas preocupada que Rafael Costa estivesse demonstrando tanta atenção a Manuela e a você. Aquele breve momento de sinceridade, mesmo que ainda centrada em si mesma, foi mais do que eu esperava. Por que isso te incomoda tanto? Manuela é sua sobrinha. Eu sou sua irmã. Por que a gentileza de Rafael Costa conosco é um problema para você? Porque é o meu dia, Isabela afirmou, antes de suavizar a voz. Era para ser um dia especial para mim, e de repente todos estavam comentando sobre Manuela. Rafael Costa estava te apoiando, e eu só queria que todos dessem atenção a mim e ao meu dia. A sinceridade nessa declaração era típica de Isabela, e quase me fez sorrir, apesar de tudo. Isabela, não estávamos tentando tirar o seu momento. Estávamos apenas presentes no lugar para o qual você nos convidou. Eu sei, ela admitiu com alguma resistência. Rafael Costa disse a mesma coisa. Ele disse que eu preciso confiar mais em mim. Vindo de Isabela, que sempre pareceu ter tanta autoconfiança, foi uma confissão surpreendente. Talvez ambas tenhamos nossas inseguranças, eu pensei.